Eu espero que sim. Então, nossa matéria de hoje é História e vamos falar sobre a vida profissional. A nossa matéria de hoje, ela é muito bacana. São assuntos que têm de interesse a gente, né? E também aos nossos responsáveis. Então, para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos lá no livro de vocês, na parte de História, claro, lá na página 3, acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar no de vocês também, ok? Não se esqueçam, pode ser com marca-texto, uma canetinha, um lápis de cor, o que vocês preferirem. Vocês devem grifar e com muito capricho, tá bom? Então, vem comigo! Vida profissional. Desde pequeno, nós vamos à escola, onde desenvolvemos diversas habilidades, aprendemos a conviver em sociedade, nos tornamos cidadãos e aprendemos sobre as diferentes matérias. Um dos objetivos da escola é nos preparar para a vida profissional quando chegarmos à idade adulta, pois nela deveremos escolher uma profissão e buscar um emprego. Vamos conhecer um pouco sobre o mundo do trabalho e as profissões. Escolher uma profissão nem sempre é fácil ou rápido. Quando eu era criança, sempre mudava de ideia sobre o que eu queria ser. Mas quando eu decidi ser professor, eu tive a certeza de que era isso que eu queria. O que é trabalho? O trabalho pode ser definido como um conjunto de atividades, criatividades ou produtivas que um ser humano exerce com o objetivo de criar um produto. Dessa maneira, tudo o que criamos e produzimos é uma espécie de trabalho. Esses são apenas alguns exemplos para podermos visualizarmos como existem muitos trabalhos e eles são muito diferentes um do outro. Mas você já se perguntou por que é necessário trabalhar quando chega a vida adulta? O trabalho possui muitas importâncias individuais para cada uma das pessoas, porém, o que há em comum a todos é que o trabalho é uma forma de receber um salário. O salário é a remuneração que uma pessoa recebe por trabalho feito. Utilizando os exemplos anteriores, o atendimento do médico rende a ele um valor em dinheiro, que é o seu salário, da mesma maneira que a artista recebe pelas pinturas. Contudo, é importante sabermos que os trabalhos possuem remunerações diferentes, pois cada um depende do desenvolvimento de uma habilidade específica ao longo da vida, que é construída através dos estudos e da prática. Além disso, outras variedades são importantes para saber quanto é o salário de um profissional. De toda forma, todos os tipos de trabalhos possuem a sua própria importância econômica, social e cultural para a nossa sociedade. Por exemplo, sem o pedreiro, a construção da casa seria muito mais difícil. Sem o jornalista, não conseguiríamos saber o que acontece no mundo ao nosso redor. Ou sem os músicos, não teríamos como dançar, nos divertir ou relaxar. As profissões e a vida profissional. Antes de trabalhar, é preciso escolher uma profissão. Desde pequeno, pensamos sobre qual profissão iremos seguir e o que seremos quando chegarmos à fase adulta. Como o professor X disse, escolher uma profissão é muito complicado, pois a cada dia nós aprendemos novas coisas e recebemos influências por todos os lugares. Vamos ver algumas profissões: engenheiros, advogada, veterinário, professora, administradora, designer. Esses são apenas alguns exemplos de profissões do dia a dia. Todas elas são muito importantes para a nossa sociedade, mesmo que muitas vezes não vejamos diferentes do trabalho de cada uma dessas pessoas. Um fator em comum entre essas profissões é que, para exercê-las, é preciso fazer uma faculdade. Se você escolher uma profissão que precisa de ensino superior, depois que você terminar todos os anos da escola, você deverá fazer uma faculdade para, quando terminá-la, poder atuar na profissão que você escolheu. Por exemplo, para ser médico, é preciso fazer faculdade de medicina. Para ser engenheiro, deverá fazer engenharia. Na vida profissional, é possível enquadrar as pessoas em duas categorias, que são os patrões, ou empregadores, e os empregados, ou trabalhadores. Os primeiros são aqueles que possuem um empreendimento
atendimento e concedem o emprego a um profissional de determinada área. Já os empregados ou trabalhadores são aquelas pessoas que vendem o seu trabalho para uma pessoa. Por exemplo, o dono da escola é o patrão do professor e o professor é o empregado. Como existem muitos empregos e diferentes tipos de trabalho, devemos destacar que existem os trabalhos públicos e os privados. Os públicos é quando uma pessoa trabalha em uma instituição de governo e o privado quando uma pessoa trabalha para uma empresa. Devemos destacar também que existem leis que regulamentam os trabalhos brasileiros, criando condições de equilíbrio entre as vontades dos patrões e dos empregados. O documento que simboliza essas leis é a carteira de trabalho, a qual o patrão assina afirmando que um trabalhador desempenha uma função específica na empresa e que irá receber um determinado salário. Contudo, também existe os trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, que são pessoas que não trabalham para um lugar específico, mas para si mesmo ou vende determinada parte do seu trabalho para alguém. São diversas as profissões que trabalham de forma autônoma, como advogados, que vendem seu trabalho para um cliente, arquiteto, que fazem trabalhos específicos para um contratante, ou até mesmo pedreiros, que fazem os serviços solicitados por uma pessoa. Por fim, devemos comentar sobre algumas profissões que não exigem ensino superior, ou seja, não é preciso fazer uma faculdade para exercê-la, mas é necessário ter uma habilidade específica. São profissões que muitas vezes esquecemos, mas que muito importante em nosso cotidiano. Vendedores, motoristas, segurança, Podemos perceber aí na leitura, o trabalho ele é definido como um conjunto de atividades criativas, produtivas, né, de uma pessoa ao elaborar um objeto útil para alguém. O trabalho, ele contém importâncias diferentes, individuais para cada ser. Ele contém uma importância para mim, contém outra importância para outra pessoa e outra importância para uma outra pessoa, para um outro indivíduo. Porém, contém também uma coisa em comum, que é o salário. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas o salário é a remuneração que nós recebemos pelo nosso trabalho, pela nossa oferta, não é mesmo? E essa remuneração, ela depende muito da área do trabalho que você escolher. Porém, todos os trabalhos, todas as profissões, elas possuem sua própria importância econômica, social e cultural para a nossa sociedade. Uns recebem mais, outros recebem menos, porém, todas são muito importantes para nossa sociedade. Desde bem pequenininhos, sempre pensamos o que eu quero ser quando crescer. Só que essa é a mais difícil pergunta que nós fazemos a nós mesmos. Isso vai acontecendo conforme o tempo vai passando. Por quê? Não adianta você escolher uma profissão quando pequeno, porque quando você está bem pequenininho, você não sabe muitas coisas. Conforme vai passando a idade, você vai conhecendo outros conteúdos, outras matérias, e pode ser que você se interesse por outras coisas e não aquilo que você tinha interesse quando pequenina. Por exemplo, meu sonho era ser veterinária, né? Eu achava que ser veterinária era o máximo, que eu ia mexer apenas com cachorro e com gato. Mas quando descobri que eu teria que mexer com cobra, com todos esses animais, eu desisti e agora sou professora. Então, é muito importante que vocês deixem esse ano de escolaridade, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, passar, para depois que vocês comecem a pensar, né, em qual profissão vocês vão seguir. Porque nós, professores, estamos aqui não só para passar conhecimento, mas também para formar vocês para a sociedade e para o mercado de trabalho. O nosso intuito não é apenas educar e ensinar, mas sim formar vocês para não só serem inseridos na sociedade, na vida adulta, mas também serem inseridos no mercado de trabalho, e que vocês entrem no mercado de trabalho com plena consciência de que é aquilo exatamente que vocês querem, que é aquilo exatamente que vocês vão seguir.
Após terminar o ano de escolaridade, né, que é o terceiro ano do ensino médio, vocês vão ser inseridos no superior, no ensino superior, que é a faculdade. Mas, para isso, vocês já devem ter em mente o que vocês querem ser no terceiro ano no ensino médio, o que vocês querem ser quando vocês crescerem. Então, vocês têm que ter em mente já uma profissão certa no terceiro ano. No terceiro ano do ensino médio, porque após isso vocês precisam fazer uma faculdade da área específica que vocês querem fazer. Por exemplo, se você quer ser médico, vai fazer uma faculdade de medicina. Se quer ser advogado, uma faculdade de direito. Se quer ser engenheiro, uma faculdade de engenharia. Só que nem todas as profissões, elas necessitam de faculdade, de ensino superior. Muitas necessitam, muitas precisam. Hoje em dia tem até o ensino médio técnico, não é mesmo? Onde formam no ensino médio as outras profissões. Só que é um ensino médio técnico, nada comparado ao ensino superior, não é mesmo? Porém, aqui no ensino médio técnico já ajuda você a ter uma base, uma noção de como é uma faculdade e como é ter uma profissão inserida no seu currículo, não é mesmo? Então, dessa maneira, vocês podem pensar, né, até chegar ao ensino médio, o que vocês querem ser. Como eu havia dito anteriormente, nem todas as profissões exigem, né, o ensino superior. Por exemplo, para ser um vendedor numa loja, não requer ensino superior, é claro, mas ele exige experiência pelo menos, né? Para ser pedreiro, a pessoa que vai construir uma casa sem ser o engenheiro, o pedreiro, ele não precisa ter o ensino superior, ele precisa pelo menos ter algum conhecimento de como subir uma casa, como construir uma casa, não é mesmo? Agora vamos falar sobre a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, ela existe porque nosso país, ele contém muitas leis. E essas leis, elas não são tão a favor dos empregados, que são as pessoas que trabalham para as outras, e nem tanto a favor também dos patrões, que são as pessoas que têm uma microempresa e que disponibilizam trabalhos para os empregados, não é? Então, eles não estão a favor de nenhum dos dois. Eles querem igualdade nas ambas as partes. É claro que o patrão, ele tá mais um pouquinho acima e o empregado menos acima um pouquinho, não é mesmo? Mas ele quer igualdade das duas partes, né? Ele não pode nem ser injusto com o empregado, também não pode ser injusto com o patrão. E por isso tem a carteira de trabalho, que muitas pessoas têm assinada, não é mesmo? Por exemplo, se eu trabalho como professora, eu trabalho numa escola como professora, eu preciso ter minha carteira assinada, né, pelo meu patrão, para que eu tenha benefícios e ele também tenha alguns benefícios. Mais importante é que a carteira de trabalho, ela confirma que você trabalha em tal empresa, não é mesmo? Por exemplo, eu estou confirmada, né, eu trabalho lá no Colégio Geração Barbirato. Pessoal, já que entendemos sobre o assunto, vamos lá para a página 7 para a prática, não é mesmo? Para praticar nos exercícios. Vamos lá no número 1, está escrito o seguinte: qual o nome do documento que simboliza as leis trabalhistas de acordo com o trabalho? Esse documento, ele não está nem a favor do empregado e nem a favor do patrão. Eles querem igualdade entre os outros, que tenham benefícios para o empregado, mas também benefícios para os patrões. Então vocês vão me dizer aí no número 1 qual é esse documento, tá bom? Número 2, o que é salário? O que é salário? Se eu trabalho para um lugar, eu estou oferecendo o meu trabalho para um lugar. Mas esse lugar, ele vai trazer o que em troca para mim? Esse trabalho que eu estou retribuindo, ele vai trazer o que em troca para mim? Vocês vão escrever aí o que é salário, tá bom? Número 3. Cite duas profissões que precisam de faculdade para exercê-las. Eu citei algumas profissões aqui no vídeo, vocês vão citar apenas duas profissões que precisamos de faculdade para exercê-las, né? Que precisamos do ensino superior para exercê-las. Vocês vão escrever 2, 3, não, 4. Diferencie os patrões dos empregados. Então, tem patrões e empregados
no mercado de trabalho, não é mesmo? Vocês vão dizer para mim quem são os patrões e quem são os empregados. Ele oferece o trabalho, o outro, ele oferece uma oportunidade de emprego, não é mesmo? Então vocês vão escrever e vão diferenciar com as palavras de vocês ou com o que vocês já grifaram lá no texto, tá bom? 5. Qual a profissão que você quer ter no futuro? Justifique sua resposta. Então, vocês vão pensar um pouquinho aí. Eu creio que muitos de vocês têm uma mente confusa e não sabem ao certo o que querem ser. Pode ser também que tenha pessoas, crianças aí, né, que tenham certeza do que querem ser quando crescer, né? Então vocês vão escrever aí o que vocês acham que querem ser ou o que vocês querem ser mesmo quando crescer. E vão justificar o porquê. Vão dizer por que você quer ser isso quando crescer, ok? Agora, número 6. Escolha um adulto da sua família e faça uma entrevista. Essa é a melhor matéria. Vocês vão escolher um adulto aí da casa de vocês e vão fazer uma entrevista a eles. Tem tipo uma fichinha aí no livro de vocês, na página 8, e vocês vão perguntar a esse adulto as perguntas que estão aí no livro de vocês e vão responder enquanto eles estão falando pra você. O nome deles, a idade, perguntar se ainda trabalha, a profissão, de qual faculdade e de que ele fez ou que pretende fazer, né? Onde que você decidiu pôr essa função e cite 3 coisas que fizeram você escolher por ela. Então vocês vão escolher um adulto que já trabalha, né? E que... Só isso, tá bom, amores? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de mandar a fotinha no final do vídeo, porque vale como presença, tá? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.